Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos filósofos mais explosivos e, sem dúvida, mais mal compreendidos da história, Friedrich Nietzsche. Pensa num cara cuja obra era basicamente dinamite pura, projetada para explodir mais de 2000 anos de tradição. Pois é, quando a gente fala em Nietzsche, para muita, mas muita gente mesmo, a primeira imagem que vem na cabeça é essa. A associação com o nazismo talvez seja a mancha mais teimosa no legado dele. Aquela ideia de que as palavras dele sobre poder, sobre o super-homem, teriam servido de combustível para uma das ideologias mais terríveis que já existiram. Mas e se essa conexão for, na verdade, uma das maiores fraudes intelectuais do século XX? E se a filosofia do Nietzsche for o exato oposto disso? O antídoto e não o veneno? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos encarar de frente essa polêmica. Ele era ou não era o filósofo dos nazistas? Depois a gente vai entender qual era o alvo real da dinamite dele. Vamos decifrar a frase mais famosa, a morte de Deus, e explorar a visão radical que ele tinha para o nosso futuro. No meio disso tudo, tem uma traição familiar que mudou tudo. E no final, a grande pergunta que ele deixou para todos nós. Então vamos direto ao que interessa. Para entender essa confusão toda com o nazismo, a gente precisa primeiro olhar para o verdadeiro inimigo que Nietzsche queria atacar. Um inimigo bem mais antigo. E esse inimigo era uma espécie de doença que Nietzsche diagnosticou no coração da civilização ocidental. Uma doença que, segundo ele, começou lá atrás, há mais de 2 milênios, e que nos ensinou a desprezar a coisa mais preciosa que a gente tem, a própria vida. A raiz do problema todo, para Nietzsche, está aqui, em Platão. Foi ele quem dividiu o mundo em dois. Esse nosso mundo aqui, aparente, cheio de falhas, e um outro mundo verdadeiro, perfeito, eterno. Nietzsche viu isso como o pecado original da filosofia. Foi a invenção de um paraíso em outro lugar que, automaticamente, faz a nossa vida aqui e agora parecer sem valor. Nas palavras dele, isso é uma calúnia contra a vida. E quem, na visão de Nietzsche, pegou essa ideia do Platão e transformou num sistema global? O cristianismo. Ele dizia que o cristianismo popularizou essa ideia, transformando o mundo verdadeiro no céu e a vida na terra num simples teste, um vale de lágrimas que a gente tem que aguentar para ganhar uma recompensa depois. Ou seja, todo o nosso foco foi tirado deste mundo e jogado para um outro prometido. Agora, olha só que interessante a lógica que Nietzsche desmonta. Pensa comigo. Se o que realmente importa é o além, então as nossas paixões, a ambição, o orgulho, a força, tudo aquilo que faz a gente se sentir vivo neste mundo, vira algo suspeito, se não for pecado. A moral cristã, para ele, é uma moral que nos ensina a dizer não para os nossos instintos mais básicos, mais vitais. É uma moralidade que, no fim das contas, nos enfraquece. E aí, diante desse diagnóstico de uma cultura doente, que nega a vida, Nietzsche proclama o que seria o evento mais impactante da história moderna. E ele faz isso com a sua frase mais famosa de todas. Mas olha, essa frase não é uma comemoração, tá? Não é um grito de vitória, muito pelo contrário. No livro, quem diz isso é um louco apavorado com as consequências do que ele acabou de anunciar para o mundo. O ponto-chave aqui é entender que a morte de Deus não é sobre teologia, é sobre o chão que sumiu debaixo dos nossos pés. Por séculos, a crença em Deus foi a nossa bússola moral, mas com o avanço da ciência, nós mesmos fomos matando essa crença. E agora? Bom, agora a gente está à deriva, encarando o que Nietzsche chamou de niilismo, aquela sensação de que nada tem valor, de que não existe propósito ou verdade. Só que, para o Nietzsche, esse abismo não é só um lugar de desespero, é também um lugar de liberdade. Sem as correntes antigas, pela primeira vez na história, a gente tem a chance de criar os nossos próprios valores. E para isso, a gente vai precisar de um novo tipo de ser humano. Essa é a resposta de Nietzsche para o niilismo. O ser humano como a gente conhece, fraco, ressentido, moldado por uma moral que diz não para a vida, não é o fim da linha. É só uma ponte, uma transição para algo muito maior. E essa metáfora aqui é simplesmente genial. O Ubermensch, o tal super-homem, não tem nada a ver com uma raça de mestres loiros como os nazistas fizeram parecer. Esquece isso. É um ideal para o indivíduo. É a pessoa que olha para o abismo da falta de sentido e, em vez de fugir, cria os próprios valores. Pensa nisso como o maior desafio de autoaperfeiçoamento que existe. Não só se melhorar, mas criar o próprio propósito do zero, abraçando a vida com tudo que ela tem de bom e de ruim. Ok, então, se a filosofia dele é sobre superação individual, sobre criar uma moralidade que celebra a vida, como que isso foi distorcido de um jeito tão terrível?
A resposta, infelizmente, é uma história trágica de traição em família. A tragédia acontece quando Nietzsche tem um colapso mental e fica incapacitado na sua última década de vida. E aí, a irmã dele, Elisabeth Förster Nietzsche, uma nacionalista e antissemita fervorosa, com quem ele já tinha brigado e cortado relações, toma controle total de tudo que ele escreveu. E ela não foi só uma guardiã, ela foi uma censora. Pegou anotações soltas, juntou num livro que ele nunca quis publicar e foi editando e cortando tudo para encaixar na ideologia de extrema-direita dela. Foi ela quem levou essa versão distorcida do irmão de bandeja para os círculos que mais tarde formariam o Partido Nazista. O contraste é absurdo. Enquanto a propaganda nazista via ali um teórico da pureza racial, um dos maiores exploradores da mente humana, Sigmund Freud olhava para Nietzsche e via uma profundidade psicológica que ninguém nunca tinha alcançado. O próprio Freud admitiu que Nietzsche se entendia e entendia os outros com uma clareza que era fora do comum. Então, depois de limpar toda essa sujeira da distorção nazista, o que sobra? Qual é o desafio que a filosofia do Nietzsche joga no nosso colo hoje, num mundo que ainda vive as consequências da morte de Deus? O desafio central é este: a liberdade é assustadora. Sem Deus, sem verdades absolutas, a responsabilidade de criar um sentido para a vida é toda nossa. Cada pessoa se torna, como ele diria, um artista da própria existência. É a tarefa de esculpir um propósito num universo que não nos dá nenhum de presente. E isso nos deixa com a pergunta final, a grande questão que ecoa até hoje. Se não existe uma bússola universal, como é que a gente navega? Como a gente decide o que é certo e o que é errado? Essa é a corda bamba que Nietzsche nos deixou para atravessar. O que vocês pensam sobre isso? Deixem as reflexões aqui nos comentários. Se essa análise ajudou a clarear um pouco as coisas, considerem se inscrever no canal e compartilhar. Até a próxima!